muita música foi informação. Chá das 10. Chá das 10 na Rádio União, a nossa voz, para ouvir diariamente em www.radiounião.pt. No Chá das 10, para além da música, da boa disposição, da muita informação, todas as segundas-feiras, temos também as nossas conversas com muitos dos convidados. E hoje, mais uma vez, vamos ter uma conversa na área do futebol, porque o meu convidado é Bruno Peixoto, treinador do Grupo Desportivo de Porto Dave. O Bruno Peixoto acabou por renovar com o clube axadrezado, o clube de Taíde, há bem pouco tempo e, em conjunto com a nova direção, já prepara a próxima temporada. Vamos conhecer melhor o Bruno Peixoto, vamos analisar uma época desportiva do Grupo Desportivo de Porto Dave que terminou o campeonato na 5ª posição, mas esteve ali sempre perto também de poder terminar numa posição mais acima. Contudo, dizer ainda que este Grupo Desportivo de Porto Dave é um dos clubes mais mediáticos da Associação de Futebol de Braga e é sempre um candidato a vencer os campeonatos onde participa. Bruno Peixoto, muito obrigado antes de mais por teres vindo às conversas do Chá das 10. Espero que te sintas em casa e vamos conhecer um pouco aquele que foi o teu trajeto, vamos conhecer um pouco o Bruno Peixoto, treinador de futebol, e também o Bruno Peixoto enquanto pessoa. Bem-vindo. Bom dia, António. Antes de mais, agradecer-te pelo convite. É sempre um gosto estar na vossa companhia e dar-vos os parabéns também pelo fantástico trabalho que fazem e também darem voz a muita gente do Distrital e do nosso Conselho. Agradecer por isso e dar-vos novamente os parabéns. Bem, Bruno Peixoto, falando um bocadinho do meu trajeto a nível desportivo, eu entrei pela porta do Grupo Desportivo Porto Dave no mundo do futebol, onde passei todos os escalões deste grupo desportivo, desde o diretor dos Benjamins e a partir daí sempre assumi equipas técnicas, ou seja, infantis, iniciados, juvenis e júniores. Depois tive algumas passagens como treinador adjunto, numa equipa técnica formada pelo Filipe e comigo. Passámos pelo Guilho Frei, passámos pelos Juvenis do Moreira da Fonte, passámos pelo Sampaio de Arcos e depois findámos também uma carreira no Grupo Desportivo do Oeste. Como treinador principal, depois voltei a assumir os Júniores do Porto Dave na época há 2 anos. E o ano passado surgiu o convite para assumir o clube do Porto Dave como treinador principal de uma equipa técnica. A nível pessoal, pai de 2 filhos, mais um a caminho. Estou ligado também ao desporto, tenho uma academia de trabalho técnico individual, que é aquilo que eu faço diariamente da minha profissão. E pronto, 38 anos, pronto para mais lutas. Treinador jovem, um treinador da nova geração. Ora bom, e agora vamos pegar neste tema, vamos analisar a época desportiva do Grupo Desportivo de Porto Dave. O Bruno Peixoto acabou por ser uma solução interna também para o clube. E a equipa teve, vamos lá, um comportamento positivo. Eu recordo que nem sempre é fácil escolher os melhores para jogar na divisão de honra, mas há muito bom jogador. E o Porto Dave tem sido um clube, nos últimos anos, por aquilo que se conhece, ou pelo menos foi sempre, muito cumpridor das suas obrigações. Portanto, começamos mesmo por aí. É sempre mais fácil trabalhar num clube assim, Bruno? Sim, claro que sim. Uma estrutura já com muitos anos e com gente ligada ao futebol, isso é importante. Por exemplo, dou-vos desde já o exemplo do nosso diretor desportivo, o Abreu, que sempre foi atleta do clube, grande guarda-redes do clube, uma pessoa ligada ao futebol, e com ele também é fácil nós trilharmos o caminho e conseguirmos atrair jogadores. Não só pelas pessoas, mas também pelo clube, que é aquilo que estavas a dizer, e muito bem, o Porto Dave sempre foi um clube cumpridor, com todas as suas obrigações. Claro está, sabemos o nível que estamos no futebol distrital, pode
faltar aqui e acolá algum pormenor, mas os por maiores, por assim dizer, estão lá sempre. E o clube sempre se manteve dessa base, e é um dos pergaminhos que nos leva também a conseguirmos recrutar gente para entrar no Porto Ave. Sabíamos da dificuldade que teríamos no ano passado, porque quer queiramos, quer não, vindo de uma equipa técnica dos Júniors, havia sempre essa desconfiança se estavam preparados para assumir o cargo, mas acho que demos provas que conseguimos assumir, conseguimos cumprir por aquilo que nos foi pedido, e claro está, e este ano será certamente mais fácil recrutarmos gente para trazer para o clube. Muito bem. Pegando naquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo clube, um quinto lugar. Eu tive a oportunidade, quando começamos este projeto do A Bola é Nossa aqui na Rádio União, de falar muitas vezes, todas as semanas pelo menos, com o Bruno, e havia ali sempre aquela motivação que eu acho muito interessante, porque no futebol deve estar quem tem espírito de vencedor, independentemente daquilo que possa acontecer, porque há sempre equipas que vão subir, há sempre equipas que vão descer. Mas independentemente disso, a mentalidade tem que ser vencedora, e eu apercebi-me que o Bruno, que chegou há sensivelmente como técnico principal a uma época, vai para a sua segunda época, se não me falha, tem essa mentalidade. Esperavas mais do Grupo Desportivo de Porto Ave, ou esta classificação, o quinto lugar na tabela, acaba por ser também condizente daquilo que foi o trajeto da equipa ao longo do campeonato? O que é que faltou aqui? A equipa podia estar de facto noutra posição, ia ser difícil atingir o primeiro lugar, que foi do Esposende, também é bom lembrar. A equipa foi a campeã desta série, mas o Porto Ave podia ter mais. O que é que falhou? O que é que não esteve tão bem na tua opinião? Numa série difícil, atenção. Sim. António, eu olho para este campeonato há duas formas que podemos olhar para isto, que é, se no primeiro dia, quando eu assumi esta equipa, me dissesse que passado uma época o Porto Ave acabaria em quinto, com a estreia de, eu não sei precisar, mas 7, 8 miúdos da formação, júniors, em que foram opção, foram lançados na equipa principal, e acabarmos a época em quinto lugar, eu assinaria por baixo, é o que é. Era um ano zero, foi um ano em que nos pediram a criação de uma identidade do clube, foi trazer de volta os nossos adeptos, e eu acho que isso foi cumprido na perfeição. Nós nunca nos sentimos jogar fora de portas. Nós, ao longo deste campeonato que passou, nós tivemos 2 jogos em que sentimos inferiores na bancada. Quando falamos inferiores a nível da bancada, que foi o Martim, Sim, que efetivamente tinha uma massa adepta muito forte, e depois no Esposende foi ela, por assim dizer. E quer queiramos, quer não, foram os 2 clubes que acabaram nas 2 primeiras posições. Mas o Porto Ave sempre criou essa identidade, sempre conseguimos criar essa identidade e sempre nos demonstrar esse apoio. E depois, a segunda forma, olhamos para este campeonato, é depois de o termos jogado, e aí sim, efetivamente, eu posso dizer que sabe a pouco este quinto lugar. Não tenho problema nenhum em admitir isso. Nós chegámos à penúltima jornada na luta pelo terceiro posto, e em que não conseguimos, e acho que foi esse jogo em Alvelos foi um bocadinho a imagem desta época, ok? Sem muita sobranceria, sem querer parecer falta de humildade, mas fomos melhores novamente naquele jogo e merecíamos ter levado os 3 pontos. Mas por pormenores aqui e acolá, frente à baliza, não tivemos a competência de fazer gol. O futebol vive futebol disso. É isto, é a bola que entra e a bola que sai. Exatamente. Efetivamente. E sentimos que ao longo da época nós não nos sentimos inferiores a nenhum adversário. Não tenho problema nenhum em admitir isso. Agora lá está, a bola que sai, a bola que entra, ditou-nos este quinto lugar. Dentro das circunstâncias, dentro de tudo aquilo que foi esta época, acho que sabe a pouco, efetivamente, volto a dizer, mas é como eu te digo, se no início da época me tivessem proposto este quinto lugar, com a estreia de muitos miúdos, com estar constantemente na luta pelo pódio até quase final do campeonato, eu assinaria por baixo. Muito bem, ajuda-me só aqui a perceber e a dar a conhecer também aos nossos ouvintes. O Bruno Peixoto inicia a época ou é a solução interna do clube para a saída de Ricardo Silva? Não, eu iniciei a época. Iniciaste Ricardo a época. sai no final da época transata Anterior. e eu inicio a época Ok. desde o primeiro dia. Portanto, e também não tiveste a oportunidade de ter ou de tentar construir, apesar do bom plantel, do bom valor que a equipa tem. Aliás, tu tens jogadores ali com uma classe enorme. Sim. Entre muitos, o Bruno Oliveira, que é um central claramente para mim pró-nacional.
no mínimo para o Nacional, um Pivas, entre outros que estão ali e que podiam estar noutros escalões. Mas aquele objetivo de integrar a formação também limita um bocadinho aquilo que é o sonho do treinador, provavelmente, apesar de reconhecer que há ali talento para trabalhar, não é? Sim, sim, mas eu estive desde o primeiro momento e isso foi-nos apresentado e nós foi aceite. E esse era o projeto do Porto Ave e continua a ser o projeto do Porto Ave. É nós olharmos também para dentro, porque nós tivemos muitos talentos ao longo dos anos que saíram no clube e que não foram aproveitados, e o ano passado foi momento de os trazer de volta à casa. Podemos falar, por exemplo, no Luís Maia, no Rodrigo Araújo, foram miúdos, foram formados dentro de portas, saíram por vários motivos e opção da carreira, mas foi o momento de nós os trazermos de volta e lançarmos novamente. E sem dúvida alguma que foi conseguido. Nós integramos desde o primeiro dia 2 miúdos, o Santos, que já fazia parte das escolhas da equipa sénior no ano anterior, o Pedro Maia, com idade de júnior, já fez a época toda connosco, o Francisco, que foi lançado ao longo da época, sentimos a necessidade, ele estava a corresponder nos júniores, então trazemos para cima, e foi assim que nós conseguimos, sem dúvida, lançar vários miúdos, e ao longo das semanas, ao longo da competição, muitos júniores treinavam connosco, e isso também aproveito desde já para agradecer muito ao Lima e ao Pedro Mendes, treinador dos juvenis, pela disponibilidade fantástica que estiveram, sempre com a abertura grande de poder lançar os miúdos acima, porque sabemos também, eu passei por lá no futebol de formação, e por vezes há sempre aquela reticência do treinador de formação júnior ou dos juvenis não querer lançar os miúdos, porque quer queiramos, quer não, perde os melhores miúdos para cima, e treinador quer ganhar, a mentalidade é vencedora, mas eles sempre tiveram um comportamento excelente e isso também nos ajudou muito a atingir os objetivos e a atingir muitas das vezes o nível exibicional que conseguimos atingir, porque sem eles, sem dúvida alguma que seria mais difícil conseguirmos lá chegar. Agora, foi uma época planeada por nós, foi aceite e não me arrependo absolutamente em nada. Claro está que se calhar ao longo da época podia ter havido um ajuste ou outro no plantel, porque entretanto fomos perdendo 1 ou 2 jogadores, vieram também algumas lesões e podíamos ter efetivamente contratado se calhar ou outra peça, mas assim não aconteceu. Também não tenho problema absolutamente nisso, não sou pessoa de me queixar, sou pessoa de arranjar soluções, e se a solução era olhar para dentro, ir buscar abaixo, siga, foi isso que nós fizemos, e este ano será exatamente igual. Queremos criar um plantel competitivo para podermos lutar novamente pelos lugares de cima sem problema absolutamente nenhum. Os que tiverem qualidade para integrar o plantel assim o farão, os que não tiverem, ao longo da época será um acompanhamento muito próximo com essas camadas jovens para os podermos recrutar. Alguma vez, ao longo desta última edição da Divisão de Honra ABB, sonhaste que era possível chegar ao primeiro lugar? Sim. Em que altura do campeonato houve esse sonho? Na primeira volta, quando nós batemos o recorde do clube, acho que mais de 20 anos, que foram 7, 8 jogos seguidos a vencer. 7, 8 jogos sem perder. Mas sei que eram 7 vitórias consecutivas. Eu confesso que eu com números eu baralho-me imenso e esqueço completamente desses feitos, porque também para mim não é o importante as estatísticas e os recordes batidos. Mas nesse momento nós sentimos isso. Nós sentimos que estávamos confiantes, e eu e a minha equipa técnica sentimos que era possível nós ombrear com as equipas de cima, mas depois tivemos também o infortúnio de, naquela fase decisiva, que foi a final da primeira volta, perdemos ali alguns jogadores por lesão, outro por falta de competência da nossa parte, isso não há forma de o dizer. Se calhar houve aqui um erro ou outro de análise do adversário, de análise do jogo, é o que é, e aí deitámos um bocadinho a perder, mas depois conseguimos novamente numa segunda volta fazer uma recuperação fantástica, e depois também ficámos um bocadinho limitados pela excelente campanha do Esposino e do Mortinho, que não perdiam, não tiravam o pé do acelerador. Andaram ali sempre em cima, e era isso, acabou por ser um bocadinho difícil conseguirmos ombrear com eles. Pegando noutro ponto e olhando aos números do Porto Ave, e vamos lá pegar aqui porque temos essa possibilidade, a equipa entre os golos marcados e os golos sofridos tem um saldo de 12 golos positivos. Achas que aquilo que era ofensivamente o Porto Ave podia atingir outro nível, atendendo àquilo que era a capacidade, mas é bom também, e nós na altura, eu pelo menos nos programas desportivos tive a oportunidade de fazer essa referência, que o Porto Ave quebrou um pouco muito pela falta de soluções do seu treinador, motivadas por lesões ao longo da época de jogadores extremamente importantes também.
Mas mesmo assim, este é um saldo positivo entre aquilo que a equipa foi ofensivamente e aquilo que a equipa foi defensivamente. Eu acho que nós podíamos ter feito mais ofensivamente, vou ser muito sincero, António. Eu acho que pelo poder e pelas oportunidades que nós criávamos ao longo da maior parte dos jogos do campeonato, nós deveríamos ter feito mais ofensivamente. Okay? Defensivamente, eu acho que até conseguimos ser uma equipa bastante sólida defensivamente. Nós temos à volta de 20, não sei se agora tenho essa ideia. Gols sofridos, tínhamos... Acabaram por sofrer 33 golos. Atenção que é das defesas menos batidas desta série. Se eu não estou em erro, é a segunda defesa menos batida. A terceira defesa menos batida. A segunda com 33. Exatamente. A defesa menos batida do campeonato foi o Randolph, que terminou a época em 7º lugar. Exatamente. Nós fomos e sentimos isso. Nós tivemos um dos dados estatísticos que a minha equipa técnica falámos entre nós, foi que nós sofríamos muitos poucos golos em ataque organizado do adversário. Nós conseguimos fechar muito bem os caminhos da baliza, nós conseguíamos estar sempre muito bem posicionados em termos de organização defensiva. Mas o que é certo é que ofensivamente pecámos no momento de metermos a bola dentro da baliza, que é mesmo isso. Não há outra forma de dizer. Agora produzimos, chegávamos lá com alguma facilidade, mas depois faltou-nos isso em alguns jogos e isso também nos acabou por ditar algumas derrotas ao longo do campeonato. Mas sim, acho que a nível ofensivo podíamos ter feito algo mais. Muito bem, vamos agora avançar. Só para terminar esta curta análise, que eu penso que é suficiente para que as pessoas percebam ou entendam aquilo que foi a época desportiva do Grupo Desportivo de Porto Dave. A pergunta para o Bruno é esta: o Esposende foi a equipa mais competente? E sabemos que no futebol quem tem competência está mais perto do êxito. Sabemos que é assim. Este Esposende, noutra vertente, no teu entender, era a melhor equipa do campeonato? Sim. Não pelo facto de terminar na primeira posição, porque aqui muitas vezes terminamos porque somos competentes, erramos menos vezes que o adversário. Em termos global, aquilo que era o futebol apresentado pela equipa, entendes que o Esposende tinha tudo para atingir de forma até tranquila, porque acabou por concluir o campeonato com mais 10 pontos de avanço de um Martim, que andou ali sempre coladinho, sim, né? Sim. Ali a 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos, mas na reta final, sim, na reta final eles não claudicaram e conseguiram manter essa toada que foi ao longo da época. Sim, sem dúvida alguma que o Esposende foi a melhor equipa do nosso campeonato. Era um futebol muito atrativo, muito intenso. Era uma positivo? Sim, muito positivo, sem dúvida alguma. Isso é uma das grandes referências que temos que fazer, que o Esposende nunca foi aquela equipa de se querer fechar, de querer o 1-0 para eles não chegava. Recordo-me que nós preparámos o jogo de Esposende, tivemos que analisar muito bem o processo ofensivo de Esposende, porque tinham dinâmicas fantásticas, tinham uma equipa que pressionava muito alto, pressionávamos à saída da nossa área, e se calhar nós passámos, eu atrevo-me a dizer, para 80% dos jogos em que o adversário baixava ao bloco e fechava-se no meio campo defensivo deles, e então dava-nos aquela primeira fase toda de construção. O Esposende não, sempre foi uma equipa que quis pressionar alto, tinha as melhores opções também a nível individual. Foi uma grande equipa recheada de muito talento e com muita qualidade da equipa técnica, sem dúvida alguma, que conseguiram levar o Esposende para o primeiro lugar. O Martim também foi uma grande equipa, ligeiramente diferente. O Martim já esperava um bocadinho mais pelo erro do adversário, uma equipa mais, se calhar procurava um bocadinho mais a transição, em vez de Esposende não, era uma equipa muito mais de posse, muito mais de assumir o jogo e querer, sem dúvida alguma, jogar como campeão desta divisão. E o Esposende, para mim, sem dúvida alguma, foi a melhor equipa. Olhando agora aquilo que vai ser o futuro, o Bruno, já dissemos aqui nos nossos programas dedicados ao futebol da AF de Braga, já renovou pelo Porto Dave. A Rádio União, a nossa voz, procura naturalmente ter também o mais possível informação dos clubes e por isso o Porto Dave também não foge, não é exceção. Portanto, vamos ter que estar sempre em cima neste mercado. Entramos numa fase de divulgar os treinadores, um ou outro jogador, que ainda não chegamos e vamos também olhar a esse pormenor. Portanto, o Bruno Peixoto é o treinador do Porto Dave para a próxima temporada, e olhando para a próxima temporada e por aquilo que é a ambição de um treinador jovem de apenas 38 anos, portanto é um treinador da nova geração do nosso futebol, pergunto-lhe, porque isto não vai ser fácil, quer na Série A, quer na Série B, mas pela ideia que eu tenho,
e sem dados estatísticos, naturalmente, em termos daquilo que vai ser o número, sobretudo o número das equipas potenciais candidatas ao primeiro lugar, parece-me que a Série B vai ser aquela que vai apresentar um maior número de candidatos, incluindo o Porto Ave nessa série ou incluindo o Porto Ave na Série A, onde também há alguns candidatos, mas se calhar em termos de cota com menos candidatos potenciais a esses lugares. Se bem que o Porto Ave é sempre um deles. Joga em que divisão jogar, pelaquilo que é a alma, pelaquilo que é o bairrismo que as gentes de Porto Ave colocam à volta do seu manto sagrado, como se costuma dizer. Série, Bruno, com que expectativas olhas para a próxima temporada sendo um treinador e olhando a tantos clubes com potencial para jogar para o primeiro lugar? António, eu diria mais, representar o Porto de Ave representa tens que estar sempre na linha da frente. Não há, aconteça o que acontecer, seja o ano 0, seja o ano -1, seja a nova direção, seja o que for. O Porto de Ave é um clube histórico, é um clube muito respeitado na Associação de Futebol de Braga e é um clube de pró-nacional. Perdoem-me as pessoas que não achem isso. Não tenho que perdoar, que eu tenho a mesma opinião. A minha opinião é essa, e não é por ser o treinador do Porto de Ave que eu digo, mas o Porto de Ave é uma equipa de pró-nacional. Ou seja, já nós o ano passado que sabíamos que a pressão era ligeiramente, e se eu posso utilizar este termo, a pressão ou ser menor, mas por ser o ano 0, por ser aquela aposta do treinador que sobe da equipa técnica dos Júniors, etc., e olhar muito para dentro, mas a pressão que nós tínhamos, nós sentíamos lá, dia após dia. O Porto Ave é um clube grande, um Porto Ave tem que jogar sempre para ganhar, tem que jogar sempre aos lugares cimeiros. E esta época não vai ser diferente de todo. Queremos assumir desde o primeiro momento que nós vamos lutar pelos lugares cimeiros, seja na Série A, seja na Série B. Sabemos que neste contexto, a este nível distrital, que os poderes financeiros também ajudam imenso, as melhores escolhas, os plantéis mais fortes. Ora, nós não temos a noção que se tivermos um adversário que recruta a maior parte dos jogadores no CP, estará mais perto de ganhar, não significa que irá ganhar, não significa que irá subir divisão, mas estará mais perto da nossa parte. Podem esperar um Porto Ave muito competente, um Porto Ave a lutar em todos os jogos para vencer e um Porto Ave, sem dúvida alguma, a querer-se assumir como um dos candidatos e a querer assumir os lugares cimeiros, sem dúvida alguma. Muito bem, só para aqueles que se calhar não acompanham tanto o futebol, o CP é o Campeonato de Portugal. E, portanto, o Campeonato de Portugal está acima da elite do futebol distrital, neste caso na Associação de Futebol de Braga da Pró-Nacional. Que vai mudar de nome também, vai ter outro patrocinadores. Na última temporada era o Clino Watts Pró-Nacional, na próxima temporada está ainda à procura de um naming para o campeonato. Mas só para perceber, o CP é o Campeonato de Portugal. Série A ou Série B? Na tua opinião, é melhor jogar na zona de Braga, na zona de Guimarães, Faf? São futebols diferentes, não são? Sim, sem dúvida. Em Guimarães, e nós podemos ver isso também. Eu disse no início que não me importava muito pelos dados estatísticos, mas é uma forma de nós também analisarmos um bocadinho o que é uma época e o que é que são as duas séries. A série de Guimarães, por exemplo, a diferença de golos andava muito mais alta. Ou seja, os golos sofridos entre os golos marcados eram muito, muito maiores. As equipas sofrem muito mais golos na Série A, marcam também muito mais, porque também leva o futebol a isso. É um futebol muito mais aberto, é um futebol em que as equipas olhos nos olhos e procuram sempre jogar, enquanto na nossa série, na série de Braga, tivemos muitas equipas que procuravam muito o resultado, procuravam muito, se calhar, um futebol, nada contra, é a opção de cada um, mas um futebol muito mais resultadista, um futebol muito mais no erro do adversário, procurar ser um futebol muito mais fechado. Por isso, da minha parte, eu sou alguém que gosta de assumir o jogo, gosta de olhar para o jogo, olhos nos olhos com o adversário, por isso, tanto uma como na outra, estamos confortáveis, não temos problema absolutamente nenhum nisso. A Série A, não vamos esconder que vimos já de uma época da Série A, temos outro conhecimento do que se estivéssemos na Série B, efetivamente. Mas também se tivermos que ir para a Série B, rapidamente nos pomos prontos e nos pomos inteirados da divisão. E hoje, nesse capítulo também para podermos também aprofundar, porque eu naquilo que eu percebo, naquilo que eu vou observando,
Esta questão do futebol positivo vê-se também muito nesta divisão de honra. Olhamos para cima, temos a Clean Watts, mas entre a Clean Watts e a divisão de honra, aquilo que é o trabalho das equipas, a preparação das equipas, o tempo de treino das equipas é muito igual. E depois há aqui também um trabalho que cada vez mais está presente e é de todo muito importante, sobretudo para as equipas técnicas, é o trabalho do observador, que muitas vezes não é tão falado, mas é uma peça muito importante nas equipas técnicas, porque dá para perceber e para preparar cada adversário com mais tempo, com mais pormenor. Tu tens esse observador na tua equipa e é isso que te ajuda muito também, Bruno. Ajuda imenso. O nosso observador, o nosso analista, o Xavier, é alguém que já passou por vários contextos a nível futebolístico. E o Xavier ajuda-me imenso nisso. Eu também gosto de ver as equipas adversárias, gosto de me inteirar daquilo que eles fazem, mas temos muito essa proximidade, tanto eu como o Xavi, que olhamos para as equipas, olhamos para os pontos fortes e de que forma é que nós vamos anular isso. Claro está que nós sabemos que hoje em dia no futebol distrital nós treinamos 3 vezes na divisão de honra. Sei que algumas equipas da Pro Nacional podem treinar 4, mas são muito redutoras. É muito pouco tempo de treino, é muito pouco tempo para se criar várias rotinas, várias alternativas. Mas também sei que cada vez mais nós estamos mais preparados para usar esse pouco tempo de treino e conseguimos pôr as nossas equipas a jogar um bom futebol. Mas sem dúvida alguma que o Xavi é uma pessoa que me ajuda imenso, mesmo para a análise dos adversários. Às vezes até eu costumo dizer que é mais difícil defrontarmos um adversário em que não tem nada para nos apresentar do que um adversário que tem muita coisa para nos apresentar, porque um adversário que não tem rotinas, que não tem uma ideia de jogo, não tem um fio de jogo, acaba por ser muito aquilo que acontecer à inspiração de cada um. E nós gostamos muito mais daquelas equipas que se preparam. Por exemplo, um dos jogos que mais gosto me deu fazer este ano foi, sem dúvida alguma, a primeira volta do Esposende e a do Martins. São duas equipas que tinham um padrão identificado, encontrar ali rotinas, isso foi, sem dúvida alguma, importante. E sim, sem dúvida alguma, que hoje em dia um analista é extremamente importante numa equipa técnica. Vamos tirar aqui, se calhar, navos do púcaro, passam-me, perdoem-me a expressão, mas nós somos como os ratinhos, não é? Que saem ali daqueles buraquinhos sem se dar conta. E nós, em termos de comunicação social, tem que ser mesmo assim. Porto Dave, nesta altura, se não me falha, já anda ali com um plantel a rondar os 20, 21 jogadores. Está fechado. O que é que tu queres, o que é que precisas para colocares o Porto Dave com a tua identidade? Que tipo de jogador é que tu precisas? Não, neste momento o plantel não está fechado, sim, temos à volta entre renovações e já algumas contratações fechadas, à volta de 20 jogadores, e estamos agora no mercado para mais duas ou três soluções. Sobre aquilo que eu preciso para a minha identidade, foi sem dúvida alguma o plantel que nós estamos a construir. São jogadores, todas as contratações, todas as renovações foram em volta daquilo que nós pensamos e da forma que nós pensamos o futebol, e ou seja, que foi sendo alguma escolhido quase a dedo. Agora, claro está, temos sempre a porta aberta para o Messi, para um Cristiano, estamos sempre a porta aberta para esses jogadores que venham dar ainda mais qualidade ao grupo. Mas não querendo e tentando que não fujas daquilo que eu pretendo, é mais o fator, mais o fator não, o fator que o Porto Dave apresenta é sempre o seu cumprimento daquilo que é de facto a pretensão também entre a direção e para quem lá vai jogar. Mas há aqui um dado que e olhando aquilo que foi a tabela classificativa, eu já estou aqui a fazer o meu a tirar as minhas ilações entre o passado e o presente. É preciso mais. A defesa foi das menos batidas do campeonato. Penso que será urgente, se não está, pelo menos vai-se procurar manter este nível, porque de facto é uma defesa sólida, percebe-se nisso. Agora, aquilo que me parece também, olhando, e permite-me esta observação, olhando aquilo que é o poder ofensivo da equipa, o Bruno quer mais avançados. Sim, isso está identificado e aliás até já está suprida essa necessidade, por assim dizer. Estamos no mercado para mais um jogador para a frente, mas conseguimos aquilo que conseguimos contratar não digo
conseguimos conseguimos fechar ou dar qualidade às posições que nós identificamos. Estamos no mercado por mais um jogador na frente de ataque, mais um jogador também para a linha defensiva, mas conseguimos ir buscar qualidade e acrescentar qualidade ao grupo. E quando eu falo em qualidade, não quero só destacar a qualidade futebolística, muito também a qualidade humana, que é aquilo que eu acho que a este nível é importantíssimo. Nós conseguimos Super importante. criar um grupo, e isso foi o grande segredo desta época. Permita-me também dar aqui um passo atrás e voltarmos à época passada, porque eu acho que tenho que fazer esta referência àquele grupo de trabalho. É muito fácil nós estarmos agora a falar nisso, acabámos em quintos, mas nós passámos vários momentos difíceis ao longo desta época, e posso recordar os primeiros 3 jogos em que nós entramos e perdemos desde logo os 3 primeiros jogos, e vamos ao Grange e sabíamos que era uma cartada, eu não digo final, mas era uma cartada importante para darmos a volta à situação. E eu senti sempre um grupo muito focado, sempre um grupo muito ligado, e sempre um grupo que nos respeitou muito e que acreditava na ideia. E acho que isso foi o grande segredo que tivemos na época passada, foi termos um grupo do nosso lado, e um grupo que acreditava muito na ideia que lhes foi proposto, e eles a compraram, e mesmo não estando a dar resultados a níveis pontuais, estavam-nos a dar resultados a nível exibicionais. E eles acreditaram nisso e demos a volta a isso. Por isso este ano queremos queremos manter essa identidade, e por isso também nós tivemos a maior parte dos jogadores que renovaram connosco, porque também acreditam no projeto, acreditam nas pessoas e acreditam na forma de estarem na ideia. E nós queremos também acrescentar valor técnico, sem dúvida alguma, mas também muito humano, e que também venham acrescentar e venham acreditar nas nossas ideias. E acho que isso está a ser conseguido. Se no final de contas isso nos vai transmitir um primeiro, um segundo, ou um sexto ou um sétimo, isso depois ao longo da época, porque sabemos que aquilo que nós dizemos, a bola que entra, a bola que sai, mas acreditamos muito que vamos estar ainda mais preparados para atacar esta próxima época desportiva. E vamos pegar num pormenor, não é uma questão que te vou colocar, porque eu acho que essa questão terá que ser apresentada a quem vem aí em termos diretivos, porque só eles é que podem trilhar esse caminho, olhando às suas condições, àquilo que é a sua dinâmica em termos de direção. Mas eu quero falar nisto porque é muito importante, não só na questão do Bruno Peixoto, treinadores do Grupo Desportivo de Porto Dave, mas há outros treinadores que também têm essas limitações. E há limitações de trabalho, de condições daquilo que é o espaço físico para as equipas de futebol. Porto Dave tem muita formação e é preciso treinar toda a gente. Portanto, aqui cria-se aqui um pouco, embora a boa vontade dos treinadores arranjem sempre solução, mas não é uma solução que seria ideal para se realizar esse trabalho. Não querendo falar naquilo que vai ser o futuro em termos de estrutura do clube, porque isso é uma questão para a direção. Bruno, este é um tema que não se fala muito, mas há muitos treinadores, tal como tu, penso eu que sim, têm essa dificuldade. Mas o caminho tem que ser este, e não havendo tantas condições físicas na estrutura, em termos de campos disponíveis para o Grupo Desportivo de Porto Dave, o trabalho vai sendo feito, mas podia ser, se calhar, um trabalho ainda melhor, para além da qualidade que tem. Sabes, António, nós se avaliarmos os campeonatos profissionais e a nível mundial, nós vemos muitos treinadores portugueses por aí fora, pelo mundo fora. E acho que uma das coisas que ninguém nos pode apontar o dedo é que nós adaptámos a qualquer condições. E isso vem muito daqui, vem deste futebol, por todos eles que estão lá, passaram por aqui. E acho que isso é um dos pontos-chave, que é nós adaptarmos. Agora, claro, se me puderem dar um campo de 11 completo todos os dias de treino, termos todas as disponibilidades de recortar jogadores, júniores, etc, para termos ali sempre 22, 23, 24 jogadores à disposição para treinarmos, ótimo. Mas não temos, não vale a pena estarmos a encontrar o problema. Temos é que encontrar a solução. O Porto Dave, efetivamente, tem todos os escalões de formação. Este ano estamos agora a substituir o sintético. Isso também nos vai trazer uma vantagem ao longo da próxima época desportiva, porque nós sentimos que o nosso sintético ano passado prendia-nos bastante a nossa forma de atuar em campo, e este ano com um sintético novo vai-nos trazer mais, vai-nos ajudar imenso.
Mas dentro do plano de treino temos que nos adaptar. Eu sei que o clube está a tentar aqui conseguir reaproveitar a relva para criar outros espaços para conseguirmos dinamizar e maximizar o tempo de treino. Efetivamente, gostávamos de ter mais um campo, assim não é possível, mas dentro de toda a gente, dentro do clube, nós vamos encontrar soluções, porque isso também é a identidade, isso também é o espírito. Nós sabemos que no clube de futebol, para avaliar se o clube está bem ou se está mal, é muito pela equipa técnica, pela equipa sénior do futebol. A equipa de futebol sénior está bem, o clube está bem, a equipa de futebol sénior está mal, o clube não é que esteja mal, mas está menos bem. E podemos ter as escolas todas de formação a lutar para ser campeões. Mas isso, sente-se esse espírito aqui dentro, e senti-se isso ao longo desta época. Sempre uma abertura muito grande de toda a gente para criar todas as condições e mais algumas para a equipa sénior. E acredito que este ano será igual. Não vamos ter as condições ideais? Não, nós sabemos disso, mas vamos ter as condições suficientes para criar e fazer um bom trabalho, sem dúvida alguma. 38 anos, qual é o teu sonho nesta carreira, que é uma carreira que não é fácil e é uma carreira que vive de resultados? Olha, António, sem grande problema em assumir isto. Primeiro, cheguei à minha cadeira de sonho. Sempre sonhei de treinar o Grupo Desportivo Porto no escalão máximo deste clube. Consegui cumprir. Agora o próximo passo é poder integrar os campeonatos profissionais numa equipa técnica como treinador principal, e esse é o meu próximo passo, esse é o meu próximo objetivo, esse é o meu próximo sonho. E pronto, é um passo de cada vez, uma caminhada de cada vez. Isso exige muito de ti, não é? Sim, exige muito. Estás preparado para, Tem que estar. para esse momento chegar? Tem que estar. Quando chegar, neste caso? Tenho que me preparar todos os dias, tenho que estar melhor do que no dia anterior e procurar sempre a melhoria constante, que isto sabemos que um treinador não se pode encostar àquilo que já foi feito. És um treinador de exigência máxima até para contigo. Sim. Quero-te agradecer, porque penso que fica o essencial desta nossa conversa. Tivemos o maior gosto de ter aqui na Rádio União. Já sabes que esta casa é a tua casa também. Os nossos microfones, a nossa casa, tudo aquilo que tu vês aqui está à tua disposição e nós vamos continuar naturalmente a conversar e já no sentido de olhar com outros olhos à próxima época desportiva. Dentro daquilo que foi a nossa conversa, ficou alguma coisa por dizer, que queiras referir, que queiras aqui vincular neste tempo que é dedicado ao Bruno Peixoto, treinador do Grupo Desportivo de Porto Dave? Olha, António, termino da mesma forma que comecei, em agradecer-te, em agradecer o convite e agradecer o vosso trabalho, porque faz-nos falta a esta malta que está no distrital termos voz muitas vezes, e então estes treinadores da nova geração precisam muito disto, precisam de poderem falar, poderem exprimir as suas ideias, porque muitas das vezes o trabalho deles, o esforço deles, a dedicação desses treinadores são muitas das vezes só avaliadas em termos de resultados, e perde-se tanto talento por esses campeonatos fora, só avaliando uma equipa de futebol pelo resultado, e nós sabemos que o resultado é o que menos define a qualidade do trabalho. Claro está que os clubes vivem de resultados, as equipas vivem de pontos e de primeiros classificados, mas há muito bom trabalho por aí fora e há muitos treinadores com qualidade. E depois também não podia deixar de agradecer à massa adepta do Grupo Desportivo Porto Dave pelo apoio todo que nos deram ao longo desta época passada, que foi sem dúvida alguma o 12º jogador, e acredito que eles este ano também estejam connosco, e nós vamos sem dúvida alguma dar-lhes muitas alegrias e vamos, mãos dadas, construir um futuro risonho para este clube. Muito obrigado por teres vindo. Desejo-te o maior sucesso, quer pessoal, quer profissional, e mais uma vez reforço, a Rádio União será um bom veículo também para aquilo que vai ser a divulgação de tudo aquilo que vai ser um trabalho em mais uma época desportiva em volta do Grupo Desportivo Porto Dave. Vamos terminar a conversa por aqui. Em termos de vídeo, vamos também fechar, porque eu quero saber qual é a música da tua vida, para terminarmos esta nossa conversa. Depois não vai ficar no vídeo a música, porque infelizmente, Vítor, corta, não é? Portanto, não vai ficar, mas pelo menos fica. Toda a gente vai ficar a conhecer qual é a música da tua vida. Se é que há música da tua vida. Sim, há músicas, há um grupo, eu gosto muito de chutes e pontapés, e há uma música que me caracteriza muito, porque eu sou alguém que gosta muito do seu refúgio e muito da sua casa, por isso a minha casinha dos chutes e pontapés. É? Muito bem. E é com este trabalho musical que vou fechar também mais uma boa conversa, neste caso com o Bruno Peixoto, que é treinador do Grupo Desportivo de Porto Dave. Bruno,
ser feliz. Até uma próxima oportunidade. Mais Muito uma vez. obrigado. E vamos fechar então esta nossa conversa com chave de ouro também. Porquê? Porque vem aí a minha casinha dos chutos e pontapés. É a música da vida do Bruno Peixoto. Agora para ouvir na União.pt. Rádio União, a nossa voz na Póvoa de Lanhoso. Momento musical, a minha casinha.